Desde quando eu comecei a me interessar por empreendedorismo, eu tive contato com eventos de startup. E um desses eventos de startup foi o Startup Weekend. Para quem não conhece, é um evento que em um fim de semana ele tenta simular como é a rotina de startup. Eu aconselho para todo mundo que queira um dia empreender com startup frequentar esse evento. E nesse evento, um dos principais aprendizados era a importância de você ter uma composição de equipe com habilidades complementares para tornar uma ideia acontecer. Por mais que você tenha um sonho e você seja o idealizador desse sonho, se esse sonho envolve constituir uma empresa, é necessário que você consiga habilidades complementares à sua e que você compartilhe desse sonho com os outros, ou vice-versa, alguém tem um sonho e você também sonhe junto com a pessoa. Então ali naquele evento ficou claro que se eu quisesse executar um projeto, colocar algo grandioso que eu já imaginava no mundo, era necessário outras pessoas. Então eu sempre tive autorreflexão e saber que eu não tinha todas as habilidades necessárias para tocar um projeto sozinho, principalmente habilidades técnicas. Eu sempre fui mais da parte de negócios. E aí, a partir de então, quando eu tive a ideia de fazer o aplicativo do Vamos ao Cinema Juntos, eu já comecei a pensar em quais habilidades era necessário para fazer aquilo acontecer, em complemento às que eu já tinha. Então precisava de design, precisava de pessoas de marketing, principalmente pessoas da parte de programação, sendo que eu não sabia nada, porque eu não sabia programar absolutamente nada. E para desenvolver um aplicativo isso é básico. Então durante muito tempo, desde o início do ano passado, eu passei a procurar pessoas que tivessem essas habilidades complementares. Então no início do ano passado eu iniciei um processo de seleção de co-founders e entrevistei várias pessoas. No início foi péssimo do processo de seleção, porque como era a primeira vez que eu estava fazendo aquilo, embora eu já tivesse um conhecimento teórico de como aplicar, na prática é uma outra coisa. Então eu acabei nas primeiras sessões eliminando pessoas sem de fato ter dado oportunidade para elas mostrarem o real potencial que elas tinham. Então isso era mais na base do tipo, eu acho que essa pessoa ela não vai conseguir entregar o que é preciso. Então foi todo um processo de aprendizado. Ao longo do tempo eu fui percebendo maneiras melhores para conseguir conversar com as pessoas e extrair o máximo delas e tomar a decisão. E ela também tomar a decisão. Eu tinha o objetivo de convencer elas a querer fazer parte da Clubinha. Elas teriam o objetivo, na época não era nome Clubinha, elas tinham como objetivo me convencer de que eu poderia trazer elas para a equipe. Só que naquela época, naquele primeiro processo de seleção, a gente estávamos mais na base da intenção e da ideia do que fato ter um plano de negócio ou algo estruturado. Então era um grupo uns cofundadores que eu juntei para a gente descobrir juntos maneiras com que a gente podia fazer para desenvolver aquele negócio e tornar real. Na primeira equipe que foi fechada, tinha pessoas com conhecimento em marketing, conhecimento em administração, conhecimentos técnicos, mas de fato não tinha nenhum programador ou desenvolvedor. E isso dificultava bastante a evolução da ideia, porque era necessário para colocar um aplicativo no ar, alguém que programasse aquilo. Então esse foi sempre uma luta muito grande de conseguir essa pessoa, que depois de um tempo eu percebi que ela não é disputada apenas, os bancos profissionais é disputado apenas por startups, mas por grandes empresas. Então é uma mão de obra qualificada, bastante escassa e cara. Então a gente teria que ter um poder de convencimento muito grande para conseguir trazer essa pessoa sem que ela se sinta explorada, só ela programar. Então nessa primeira equipe a gente não teve evolução, muito por conta disso, e acabou separando. Então eu fiquei sozinho na ideia e voltei a procurar novos sócios. Isso no início desse ano aqui de 2019. A diferença é que eu já tinha muito mais experiência em relação à equipe, embora ainda não tenha com clareza qual seria o modelo de negócio, mas, por exemplo, já tínhamos muito encaminhado, já tinha uma visão de futuro e saber como que eu ia conseguir publicar um aplicativo. Tanto que mesmo sem equipe eu consegui publicar um aplicativo. Na época foi algo bem assim, bem rudimentar.
Hoje, sei lá, teria um pouquinho de vergonha do design, que melhorou bastante, mas aí eu já tinha clareza do que eu precisava, aprendi com todos os erros que eu tive com a antiga equipe, que não queria e não iria cometer novamente, e sabia muito mais clareza do que eu precisava de conhecimento. Na antiga equipe eu vi falhas, mas durante todo o processo. E uma coisa que eu aprendi nessa experiência é que, sei lá, você pode fracassar numa ideia, fracassar em um projeto, só que quando você fracassa com pessoas, a consequência é maior. Então eu fiz novamente o processo com um pouco de mais calma, para ter cuidado, porque quando você traz alguém para algo que é importante na sua vida, e principalmente algo que vai envolver dinheiro, é preciso ter um cuidado muito grande. Então eu fui tendo esse cuidado. Só que ao longo desse ano, várias coisas aconteceram, várias crises que faziam com que eu parasse e interrompesse os processos de seleção para cuidar de algum outro problema. Seja, por exemplo, o que aconteceu com Belas Artes, que me tomou tempo, ou seja, quando eu fui demitido, que me fez repensar em todo o meu planejamento e aquilo que eu estava buscando. Então, várias coisas aconteceram aí nesse bolo que eu parasse de procurar sócios e fosse tocando sozinho. Só que aí chegou mais ou menos em setembro, em agosto, onde comecei a fazer a construção do plano de negócio. Eu já tinha encontrado um modelo de negócio bastante consolidado, que entrou em operação no início de setembro, e em setembro ainda continuei sozinho para descobrir, para saber qual o melhor caminho, e aí tive vários aprendizados que fez com que consolidasse o modelo de negócio para começar a explorar isso no mercado de maneira mais agressiva. Então, uma vez eu tendo isso mais estruturado, esse ano foi bastante importante para mim conseguir detalhar o que era preciso para poder escalar essa startup e fazê-la crescer. Então, isso possibilitou que eu voltasse a procurar novos sócios, só que de uma maneira muito mais estruturada como nunca foi. Então, quando eu penso nos erros cometidos no passado, tudo aquilo se transformou em aprendizado para esse novo processo de seleção. Só que agora nós já estamos em outro patamar, temos produto publicado, o aplicativo publicado nas principais plataformas, temos já parceiros em operação e parceiros relevantes no cenário cultural em São Paulo, e eu tenho um compromisso com esses parceiros. Já estamos para buscar investimento, só que aí que veio a necessidade de encontrar mais pessoas para a equipe, porque sozinho eu não vou conseguir investimento. Posso até conseguir investimento, mas com uma equipe vai ser muito mais fácil ou muito menos difícil. Então, foi por isso que eu estruturei esse novo processo, e espero encontrar pessoas que não só estejam empenhadas, a pessoa não precisa trabalhar integralmente. Eu estou trabalhando integralmente, mas as pessoas da equipe não precisam. Aos poucos, quando a gente tiver condições financeiras de faturamento para elas largarem o emprego delas, elas vão largar. Mas não é obrigatório agora. O que é obrigatório é acreditar na ideia, acreditar em todo o potencial e todo o tempo livre que tiver para disponibilizar para o projeto, para a startup, a pessoa tem que disponibilizar. Então, nisso eu só vou mais falar a respeito dessa jornada de processo de encontrar novas pessoas, mas aos poucos eu vou detalhando mais sobre a ideia. E espero encontrar pessoas engajadas que vai fazer isso acontecer, e eu acredito muito, muito nisso.